como tem sido o nosso tempo, a nossa vida com Deus, amém, irmãos? Ao longo da nossa existência aqui na terra. A pastora Rebeca falava, ela pediu para abrir a Bíblia, e eu abri, e eu confesso que eu não acompanhei o texto, amor, que você leu, porque eu fiquei parado num texto aqui, que eu falei, preciso falar para a igreja. Estava aqui na minha Bíblia, no celular, 1 João 2, 25, destacado, e isso mexeu comigo, falando assim, e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Tão interessante isso aqui, irmãos, a gente caminhar na vida com uma promessa, uma certeza do nosso Deus, que é a volta de Jesus, né? Que é essa promessa de que nós estamos caminhando para a eternidade, que a gente não tem a mínima noção do que é. Eclesiastes 11 fala que Deus colocou no nosso coração anseio pela eternidade, sendo que a gente não consegue entender isso. A gente não consegue entender o que é viver para sempre, porque a gente lida com a morte nessa terra, nessa existência. Então você vê como Deus ele faz tudo novo, tão maravilhoso, e a gente tem que ter isso no nosso coração. Nós estamos caminhando para a eternidade com Ele, para estar na glória dEle. Essa é a promessa que Ele nos fez. E se Deus promete, irmãos, Ele é o quê? Fiel. Amém? Você pode falar comigo? Fala, fiel para cumprir. Se Deus promete algo para você, você pode ter certeza que Ele fará acontecer. E é tão importante isso, a gente poder compreender essas coisas, que eu vou entrar na palavra, a gente poder, existem algumas coisas que a gente precisa internalizar. Uma delas é o conhecimento, a outra é o entendimento e sentimentos. A palavra nos diz, conhecereis a verdade, e a verdade a gente sabe que é Jesus, porque Ele falou, sou o caminho, a verdade e a vida. Quando você conhece Jesus, quando você entende Jesus, e quando você sente Jesus, isso muda a tua existência, muda quem você é, muda a tua vida. É de suma importância isso, irmãos, esse entendimento interno, e é o que eu quero falar. Eu quero revisitar uma história que eu escrevi nesse livro chamado Jesus Real. Foi um momento na minha vida em que Jesus me levou a falar sobre quem Ele é de fato, porque é tão interessante que a gente cresce ouvindo falar de Jesus, e muitas pessoas têm uma imagem de Jesus. Foi onde Deus começou a falar no meu coração, quem sou eu? Quem é Jesus? E o mundo diz que Jesus são muitas pessoas. Para alguém é um profeta, para outros um sábio, um ser iluminado, o filho de Maria, o menino Jesus do Natal. Tem tantas imagens e figuras de Jesus que pessoas acreditam, mas existe o Jesus de verdade. E quando você conhece Jesus, essa verdade te encontra, você é o quê? Liberto. Irmãos, não tem nada melhor do que ser liberto, você ser livre em Jesus. Somente em Jesus nós somos livres. E quando eu falo sobre conhecimento, entendimento e sentimento, é porque o que muda a sua existência na terra é você saber quem você é em Deus. É você receber esse entendimento de que você é filho, filha dEle. É você conhecer Jesus e saber que você é importante. Então, se você não sabe isso ainda, antes de eu explicar para você, da gente ministrar a palavra de Jesus, eu quero que você fale comigo assim, eu quero que você repita isso, profetizando sobre a sua vida. Todo mundo fala comigo assim, fala, para Deus, eu sou importante. Irmãos, isso muda tudo na nossa existência. Saber que mesmo que pessoas às vezes não me deem valor, não me reconheçam, eu sou importante para Deus, e isso é o quê? Suficiente. E isso é encontrado em Jesus. Então eu quero revisitar uma história que eu contei nesse livro, que eu utilizei o livro de Marcos. Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Então os outros evangelhos beberam da fonte de Marcos, em especial Mateus e Lucas. Os 3 primeiros evangelhos ali da Bíblia são chamados de sinóticos, eles têm uma igual visão, ou seja, eles contam fatos de uma maneira como eles perceberam parecidas. E vem João e escreve de uma outra maneira. João ele era amoroso, ele era diferente. Ele mesmo se nomeia como aquele que Jesus amava. Mas Marcos, o primeiro evangelho a ser escrito, ele não foi um discípulo. Ele andou com Pedro, que foi um discípulo de Jesus. Mas ele escreve um evangelho muito dinâmico, muito rápido. Ele é o menor evangelho. Ele não perde muito tempo com explicações, igual Mateus. Vai começar Mateus, está lá falando sobre genealogia e um tanto de coisa. Você pega Lucas, é aqueles capítulos com os versículos infinitos, Lucas chega a 70, 80 versículos.
Ele começa falando assim: olha, eu fiz uma grande busca, uma grande pesquisa para trazer esse relato para vocês de quem Jesus foi. Marcos não, Marcos ele escreveu para os romanos, ele queria mostrar para Jesus aquilo que os romanos admiravam, que era o quê? Poder. Ele queria mostrar Jesus como poderoso, como forte, como invencível. E é interessante isso. Então, Marcos capítulo 5, nós vamos ler de 1 a 20, fala que Jesus e seus discípulos atravessaram o mar da Galileia, a região onde Jesus baseou em grande parte o seu ministério. E eles foram para uma região dos Gerazenos, o que já me chama a atenção, porque não era a região de atuação de Jesus, ele atuava dentro da terra de Israel. E ele vai para o outro lado do mar com os seus discípulos. Quando Jesus ele sai do barco, vem um homem com um espírito imundo, um homem possesso. E esse homem sai dos sepulcros, ele sai de um local sem vida, irmão. Sepulcro é de cemitério, ele estava numa tumba, não sei, numa caverna, onde se enterrava pessoas. Veja o estado desse homem, era um homem sem vida. Um homem sem nada, sem nenhuma identidade de quem ele era. E esse homem vivia nos sepulcros, olha só a situação. A palavra fala que ele vivia, mas ele não vivia, ele era um morto-vivo. E ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele os arrebentava. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Então, como eu disse para você, já vê que Marcos ele já coloca alguma coisa aqui sobre poder, sobre força. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, tem pessoas que não veem Jesus de perto. Quando ele viu Jesus de longe, ele correu, prostrou-se diante dele, reconhecendo quem Jesus era, e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus? Filho do Deus Altíssimo? Como é que pode um endemoniado, os demônios reconhecerem Jesus, mas não os religiosos? Rogo-te por Deus que não me atormentes, pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual o seu nome? Meu nome é Legião, ele respondeu, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos pastava numa colina próxima e os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Jesus deu permissão, os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos, é porco pra caramba, irmãos, é muito palmeirense aqui, não é não? Muito porco, 2.000, atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade, nos campos, e o povo foi ver o que tinha acontecido. Imagina Jesus sabendo que isso ia acontecer e esperando o povo. O povo vira até o seu encontro. E quando se aproximaram de Jesus, viram um homem que era possesso por essa legião de demônios, assentado. O homem só vivia gritando, se cortando, vivia andando nos sepulcros, o homem estava calmo. Quando Jesus chega na sua vida, irmãos, tudo fica em paz. Olha que coisa maravilhosa, o homem estava sentado, vestido. Jesus nos limpa e nos põe uma veste limpa sobre nossa vida. Olha que coisa maravilhosa. Sentado, vestido e em perfeito juízo. E ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus: vá embora. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado pediu, olha que coisa preciosa isso aqui, suplicava a Jesus que deixasse ele ir com ele. Porque quando Jesus aparece na sua vida, irmão, você não quer o quê? Largá-lo. Você quer ficar próximo dele, você quer andar com ele. Jesus, eu quero ir contigo. E Jesus falou: não, vá para a tua casa, tem coisas que você precisa resolver. Vá para a sua família e anuncie o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Quanto Jesus fez por você e como teve misericórdia. Aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis, 10 cidades livres do Império Romano, do domínio. Esse homem começou a ir a ministrar, a pregar sobre Jesus, quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Então a gente vê aqui um homem possuído por um demônio que ninguém conseguia prendê-lo. O relato de Marcos, como a gente leu, diz que
não existia ninguém forte para dominá-lo. Em outras palavras, era uma situação que ninguém conseguia mudar, ninguém conseguia resolver. E esse, como eu disse, é o entendimento máximo do livro de Marcos, mostrar a força e o poder de Jesus. Existem momentos, irmãos, momentos cruciais da nossa vida, quando você mais precisa de uma solução, quando você mais precisa de um milagre, quando você mais precisa de um agir de Deus. Você não imagina, como eu disse, eu começo a falar nesse livro sobre Jesus dos olhos azuis, aquele Jesus europeu, branco, loiro, do olho azul. Não, você não pensa nesse Jesus das pinturas medievais. Quando você mais precisa de alguma coisa na sua vida, você não pensa no menino Jesus retratado também nas pinturas, imagens ou nas estátuas no colo da sua mãe Maria. Você não pensa no Jesus retratado nas placas da estrada ou atrás dos caminhões, ou deu uma chance a Jesus. Você não pensa nesse Jesus. Você não pensa nem no Jesus que as pessoas compartilham nas redes sociais com frases e imagens. Não. Quando você mais precisa de alguma coisa, irmãos, quando você precisa de um milagre, de uma ação, você pensa no Jesus com o braço estendido, com poder, onde Ele mostra a sua autoridade. Você pensa no Jesus que tem um nome sobre todos os nomes, porque você precisa que Ele haja em seu favor. Não numa imagem criada pela sociedade, não, você pensa no Jesus que é o Todo-Poderoso. Você precisa do Deus que é grande. Você precisa de Jesus de Nazaré. Algo que me chama a atenção nessa história é que Jesus ele atravessa esse mar da Galileia, ele vai a essa região do Gerazeno, e Jesus havia deixado claro em outras passagens, como para a mulher sírio-fenícia, quando ela chega a Jesus e fala: ó Senhor, age em favor da minha filha. Jesus fala: olha, eu não vim para isso, eu não vim para vocês, eu vim para o povo de Israel. Olha que interessante, Jesus havia deixado claro isso. O meu ministério é para o povo de Israel, não é para vocês que são o quê? Gentios, de fora de outras nações. Mas nesse momento aqui, ele larga o seu ministério por um tempo e atravessa o mar para ir para um povo que não era o povo de Israel. E o texto diz que após ele fazer aquilo ali, trazer libertação para aquele homem, ele entra no barco de novo e vai embora. Ou seja, ele sai, ele para, irmãos, o seu ministério somente para ir ao encontro daquele homem. Isso me chama a atenção de maneira que maravilhosa, extraordinária, porque eu não sei por que ele fez isso. Isso é incrível. Será que Jesus havia ouvido falar dele? Olha, tem um homem do outro lado do mar que é possesso, as pessoas tentam prender ele e ele se solta. Às vezes era um caso espalhado na região. Não sei, o texto fala que ele gritava, talvez de longe. Será que Jesus, em um momento calmo da noite, onde ele se afastava dos seus discípulos, subia aos montes para orar ao Pai, será que ele ouvia aquele homem gritando à distância? O fato é que Jesus ele não pôde deixar aquele homem preso, ele precisou ir ao encontro dele e o libertar. Então como é que a gente pode não amar Jesus com a tamanha importância? Nós começamos falando, nós somos importantes para Deus. Como não amar esse Jesus, irmãos, que demonstra esse amor por cada um de nós? O amor que nos resgatou, que nos encontrou, esse Jesus maravilhoso que ouve os desejos do nosso coração, Ele que vê e conta as lágrimas que a gente chora na sua presença, porque Ele tem desejo de nos abençoar, de nos libertar, de mudar nossa situação, de trazer vida para nós. Em relação à nossa história, tem um combate acontecendo aqui, e isso mostra ainda mais sobre a saída de Jesus para lá. À medida que Jesus caminha em direção a esse homem com o espírito maligno, o homem começava a gritar, ele tem medo. E Jesus pergunta algo que Jesus não precisava perguntar, porque ele conhece todas as coisas. Ele pergunta o nome daquele homem: qual é o teu nome? Não por causa de Jesus, mas porque aquele homem precisava trazer à sua memória a sua identidade, como muitas vezes nós precisamos. Quando a gente se sente perdido e não sabe quem nós somos, quando a gente espera o amor das pessoas, dos homens, dos seres humanos, quando a gente espera que as pessoas façam alguma coisa pela gente, a gente precisa trazer à memória a nossa identidade. Aquele homem precisava saber qual que era a minha real condição. Peraí, quem que eu sou? Esse homem havia sido fragmentado, quebrado, possuído, estava perdido. Tinha um espírito maligno que não deixava ele em paz, atormentava ele. E o que é importante é que a gente precisa entender que quando o inimigo domina um espaço, um local ou uma pessoa por tanto tempo, ele não vai embora sem lutar.
E o fato aqui é que o demônio responde que quem estava ali são muitos, nós somos muitos. Imagina ele dizendo para Jesus: olha, a situação aqui é um pouco complicada. Não é só uma coisa sobre esse homem aqui, são muitas coisas que essa pessoa está vivendo. Às vezes nós estamos, irmãos, com muitas coisas que estão nos afastando de Jesus. E ele pede algo interessante aqui, ele fala assim: olha, não nos tira do homem, nós não estamos nem aí para o homem, a gente está nem aí para ele, mas não tira a gente dessa região. O que estava em disputa ali, além da vida daquele homem, era um local. E no final do texto a gente entende que o povo daquele local fala para Jesus: vai embora, deixa o nosso local em paz. E eu preciso entender melhor essa história aqui, então eu volto para o capítulo anterior, porque eu preciso entender o que estava acontecendo até esse episódio de se desenvolver. Em Marcos 4:35, Jesus diz aos discípulos para irem para o outro lado do lago, mas não fala o motivo. Tem muitas vezes na sua vida que você está um pouco perdido, você está buscando em Deus a resposta para um entendimento do que está acontecendo, Deus. Precisa entender isso aqui. E ao longo da vida eu aprendi, irmãos, eu quero que vocês aprendam a mesma coisa. Irmãos, tem muitas coisas que a gente não precisa saber o motivo, a gente só precisa saber que Deus está agindo. Tem coisas que Ele não vai responder para nós, não adianta ficar perdendo tempo com a cabeça quente em relação a porquê, não, só precisa saber amém, Deus. Essa semana aconteceu uma situação comigo que eu me lembrei de uma história de Davi, do rei Davi, onde ele perde o seu filho, e antes do filho morrer, ele passa a noite inteira em jejum, em oração, e orando, e chorando, e clamando a Deus, e o povo fica desesperado, porque o rei não comia, o rei estava fraco, o rei estava chorando, o rei estava desesperado com a situação, e o filho morre, eles falam assim: e agora, quem vai contar para o rei o que aconteceu? Eu não vou entrar lá, o rei desesperado desse jeito. Até que um fala: eu vou. Ele entra e fala para Davi: Davi, teu filho morreu. E Davi faz aquilo que para mim me chamou a atenção, me trouxe a memória nessa semana onde algo foi retirado de mim. E ele falou assim: Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Ele se levanta, ele volta a comer e ele volta a viver. Por quê? Porque tem coisas na vida, irmão, que você não precisa entender, você precisa somente adorar. Louve ao Senhor em toda e qualquer situação. Deus deu, Deus tirou, isso me ensinou. Eu lembrei disso. E de repente, Jesus fala para os seus discípulos: olha, vamos para o outro lado. Eu fico imaginando, às vezes, se a gente fosse um dos discípulos, será que a gente ia perguntar: para quê? Porque tem coisas tão banais na vida que a pessoa às vezes fala para a gente: vamos fazer alguma coisa, por quê? Para quê? Qual que é o sentido? Mas você tem que me explicar tudinho, preciso saber os próximos passos. Jesus fala: vamos, e eles deixam a multidão, entram no barco, outros barcos também o acompanhavam, e veio um grande e forte vendaval. As ondas do mar começaram a entrar dentro do barco, de forma que esse foi se enchendo de água, e Jesus estava na popa dormindo. Todo mundo já viu essa história, Jesus estava dormindo com o travesseiro, os discípulos desesperados acordaram: Jesus, mestre, nós vamos morrer, e aí? E ele se levanta, ele diz ao mar: aquiete-se, o vento se aquietou e tudo ficou em paz. E perguntou aos discípulos: por que vocês estão com medo? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos olharam para o outro e falaram: quem que é esse que até o vento e o mar obedecem? Os discípulos estavam aprendendo a obedecer a Deus quando não se sabe o motivo. Irmãos, nós não precisamos saber os próximos passos, nós precisamos saber que Deus está no caminho. Nós precisamos saber que Jesus está na chegada. Aonde Ele estiver nos levando, Ele está lá. Eu acabei de ler no início aqui essa promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Para onde nós estamos indo, irmãos? Na terra eu não sei, eu posso não saber, mas eu sei que existe um caminho para onde eu estou indo, aonde Jesus está me esperando. E preciso ter essas coisas. Se você entende e acredita que Jesus tem toda a autoridade, não, eu creio que Jesus, está tudo certo na minha vida, porque eu creio que Jesus vai agir, tem toda a autoridade, toda a sabedoria, toda a soberania sobre a minha vida. Se você acredita nisso, você não precisa saber dos detalhes para ser obediente. Vamos para outra margem, para quê? Não, ok. Com Deus falando no teu coração, igual a pastora Rebeca falou aqui agorinha, estou sentindo vontade de fazer algo, faça. Não vou fazer para quê? O povo, faça porque Deus está colocando no teu coração para fazer. Se você crê, irmãos, em Jesus, que Ele está com você, te direcionando para algo, você não precisa saber do plano. Nós temos que ser obedientes.
E os discípulos ainda estavam num processo de conhecer o poder de Jesus sobre todas as coisas. E nessa história Jesus nos ensina, ele sai da sua zona de conforto, ele sai da sua região. Vamos cruzar o mar, é um grande esforço. Ele sai da sua zona de conforto, a cidade de Cafarnaum, vai para um território inimigo, era um território inimigo. Os demônios acabaram de falar, nós estamos aqui por causa dessa região. Jesus não foi bem quisto lá não, o povo mandou ele embora. Ele sai da zona de conforto, e muitas vezes Deus vai te tirar da zona de conforto, para te colocar num local onde você precisa brilhar a luz dele, mesmo que ninguém queira. Como foi no caso dessa história. Vocês estão comigo? Você precisa entender que à medida que você cresce em Deus, que você mais busca Ele, que você começa a ver, sabe, as coisas na sua vida mudar, como os seus valores e prioridades, quando você se coloca em movimento, o inimigo vai vir ao teu encontro com tempestades. Irmãos, ninguém que está fazendo nada sofre alguma coisa. Quando você começa a crescer na fé, que você começa a agir em favor do reino de Deus, tempestades virão sobre a sua vida, como é descrito aqui no texto. Jesus está indo para um local, grande resistência aparece. Jesus estava indo fazer algo precioso, maravilhoso. Existia uma batalha a ser travada. O que acontece, irmãos? Tempestades no meio do caminho. Porém, você precisa entender que as tempestades só vêm ao encontro daqueles que abraçam o chamado, que decidem crescer, sair da sua zona de conforto para viver o melhor do Senhor. Ou você acha mesmo que o inimigo deixaria o povo sair do Egito sem uma luta? Ah, pode ir, o que acontece? Vamos lá, o exército, pega os carros, pega tudo, vamos ao encontro dele, mas eu amo. Quem ama o Senhor Jesus Cristo aqui, irmãos? Quem ama Deus aqui? Vê, presta atenção, nós vamos, seja livre. O inimigo fala, livre o caramba. Pega o exército, pega os carros. Mas Isaías 43:16, olha o que Deus diz ao profeta Isaías: assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar. Eles chegaram, irmãos, no momento que tipo assim, olharam para Moisés, olharam para trás, falou, cara, não tem volta, não tem frente. Muitas vezes na tua vida vai ser assim, você está indo ao encontro de algo que Deus está te mandando ir para brilhar a luz dele. E você vai olhar para frente e falar, Deus, eu não sei como, mas é onde o Senhor age, como eu disse, com o braço estendido, mostrando o seu poder. Assim diz o Senhor, que fez um caminho pelo mar, aonde não tinha como na sua vida. Muitas vezes, irmãos, espere pelo milagre. Ele vai fazer. Eu amo Jesus, eu amo Deus por isso. Uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos carros e cavalos, exércitos, reforços, e eles jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Enquanto você estiver fazendo a vontade de Deus, pode se levantar a tempestade que for, que Deus vai te dar a vitória. É isso que o profeta está dizendo aqui. Você não pode ter medo, você tem que ir, irmãos. Embora as tempestades venham, se Jesus está conosco, a gente faz como ele fez, a gente dorme. E é isso que eu tenho aprendido ao longo de muitos anos da minha vida. Lidar com ansiedade, lidar com pressão, todos nós somos assim. Lidar com as dificuldades, com as adversidades, lidar com gente, lidar com pessoas que é difícil. Mas dormir significa um estado de confiança. Se você crê em mim, você está em mim e eu em você. Então eu preciso confiar. Não importa o que acontece ao redor, o meu Deus, o Deus em que eu confio, em quem eu creio, trará para mim solução e proteção. Foi como Abraão, Deus fala para Abraão, igual falou para os discípulos, ei, pega teu filho, vai lá. Mas e aí, o que é para fazer? Qual que é o passo a passo? Não tem condição, é meu filho mesmo. E Abraão demonstra essa fé e confiança no Deus dele. E quando seu filho Isaac pergunta, pai, estamos aqui cumprindo o que Deus disse, ok? Mas está faltando uma peça aqui. O que nós vamos sacrificar? E Abraão olha diante da circunstância do impossível, de não saber nem dar um passo à frente. Irmãos, eu imagino que aquele homem deve ter chorado tanto por dentro. Aquele homem, sabe, que nos ensinou, talvez ele foi o primeiro homem que não chora, mas por dentro você está arrebentado. Olhando para o filho dele, falando, meu filho, o mundo ao meu redor está caindo, mas eu creio no meu Deus, e o nosso Deus irá prover para si o sacrifício. Vamos embora, meu filho, vamos embora. E continuar andando. Dormir
é um estado completo de confiança em Deus. Jesus, ao olhar para a tempestade, ele não se desesperou. Todo mundo no barco, porque geralmente quando você está em um momento com pessoas que estão desesperadas, todo mundo se desespera. Você fica ali meio perdido, sem saber, está todo mundo doido aqui, também estou doido. Não sei como lidar. E Jesus, ele não se desespera, ao contrário. Ele olha e simplesmente ordena que cesse. E o que aconteceu aqui? Irmãos, para vocês poderem acordar, fala comigo, fala imediatamente. Fala como se você cresce nisso, porque isso é para a sua vida. Fala imediatamente. Aquilo que assustava e perturbava os discípulos, aquilo que assusta e perturba você, aquilo que te tira o sono tantas vezes, irmãos, quando Jesus ele vem agir na sua vida, imediatamente aquilo parou de existir. Eu achei isso aqui interessante demais, por quê? Porque às vezes a gente espera que algo na nossa vida diminua. Eu tenho uma dívida, eu vou diminuir ela se eu não consigo pagar por inteiro. Eu estou com um problema aqui, nossa, que pelo menos isso aqui pare um pouquinho, me dá só um tempo, depois pode voltar. Interessante que quando Jesus se levantou e falou cesse, imediatamente ela não diminuiu, não começou a haver um ventinho, uma brisinha, algo, não, parou de existir. Quando Deus levanta na sua vida, quando você busca, quando você ora, quando você clama, quando você chora, aquilo que está te incomodando não diminui, para de existir. Ele arranca. Como Davi disse, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Você pode louvar a Deus pelo cuidado dele com a sua vida? Quando você precisa, irmãos, da ação dele, ele não vem para botar um band-aid. Ele não vem para passar um metiolate. Quem lembra do metiolate aí, irmãos? Misericórdia, em que época que era difícil ser criança, hein? Tinha vezes que eu nem contava à minha mãe que eu tinha machucado, só para não passar metiolate. Mas Jesus não vem, irmãos, ele vem para quê? Para tirar tudo o que está tirando o seu sono, te trazendo preocupação. Outro fato importante aqui é que, além de passar pela tempestade, por todos os problemas que sabe, a gente vive, todos os problemas que o inimigo levanta contra a gente, é mais importante entender o motivo de você ter vencido tudo isso. Por que a gente vence? Por que a gente vive com Jesus dia a dia e a gente diz que a gente vive de glória em glória? Por quê? Porque tudo que a gente passa, tudo que a gente conquista é para a glória de Deus. Quando Deus age na nossa vida, irmãos, é para a glória dele, é para você glorificar e reconhecer que isso vem dele. É reconhecer que a sua dispensa com o alimento vem dele. É reconhecer que a comida que você come todo dia vem dele. É reconhecer que a saúde que você está hoje, o vigor, vem dele. É reconhecer que tudo que você precisa vem dele. Quando você glorifica o nome dele, irmãos, ele abençoa ainda mais a sua vida. Você não está confiando em você? Ou a gente cantou aqui, porque antigamente era isso, confiar em carros e cavalos significa que o quê? O inimigo veio contra mim, eu tenho meu exército. Eu não preciso ter exército, eu preciso ter Deus ao meu lado. Quantas vezes na Bíblia, irmãos, Israel demonstra isso, não ter um exército forte e clamar a Deus e Deus dá a vitória, sem nem mesmo eles terem que puxar uma espada. Esse é o nosso Deus. Aquele homem demoniado ainda nem tinha visto Jesus e no meio do caminho vem essa tempestade para impedir Jesus de chegar até ele. Pensa nisso. Se você soubesse, irmãos, tudo o que acontece à sua volta para impedir, para tentar impedir que Jesus ele traga solução para você, você teria um coração que saberia esperar mais, né? Eu sei que Deus está vindo ao meu encontro. Eu sei que Jesus está vindo ao meu encontro, mesmo que o inimigo esteja tentando impedir, eu sei, eu confio e eu espero com alegria. Eu espero com expectativa, com júbilo, com louvor. Por quê? Porque adorar a Deus, irmãos, quer reconhecer quem Ele é. Adorar a Deus em todos os momentos é esperar com fé e confiança no agir dEle na nossa vida, simplesmente porque Ele é fiel para cumprir. Se Ele tem uma promessa da vida eterna, irmãos, Ele vai fazer a gente chegar lá. Enquanto isso, Ele tem cuidado de nós enquanto estamos aqui. Então eu espero, porque eu sei que Ele vai agir. Por isso que eu sei que eu sou importante.
Eu não preciso que ninguém me diga, não preciso que ninguém goste de mim, não preciso de nada. Eu poderia ser a única pessoa na terra, mas eu saberia que o meu Criador considera a minha existência na terra como importante. Você consegue pensar nisso por um instante? Jesus, ele parou tudo o que ele tinha para fazer. Irmão, Jesus tinha 3 anos na terra de ministério. Por um momento ele parou tudo para levar a vida para aquele homem. Jesus, ele para tudo quando você clama por socorro. Salmo 121 diz: eu levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? No momento de maior dificuldade da vida, eu me lembro que tem alguém que eu possa confiar, e eu sei muito bem aonde ele está, e eu olho para ele, e eu clamo por socorro, e ele faz o quê, irmãos? Ele nunca falha. Se tem algo que eu carrego da minha vida ele nunca falhou, ele não vai começar a falhar hoje. Por isso que o seu coração espera com ansiedade, com expectativa nele, pelo seu agir. Eu sei que eu posso contar com ele, eu sei que eu sou importante para ele, mas não por causa do carro que eu dirijo, da casa que eu vivo, da conta bancária, número de seguidores no Instagram, não. Eu sei que você é importante para Jesus porque eu sei que você tem enfrentado tempestades na sua vida. Então, irmãos, não desanime. Eu falo com cada um de vocês aqui: não desanime, volte para a presença, volte a ficar firme, não desanime. Saiba que as tempestades existam para que você possa glorificar ao nome do Senhor. Então o que você tem que fazer enquanto tudo acontece, irmãos? Olha que interessante, olha para mim, presta atenção. Presta atenção. Enquanto tudo está acontecendo, enquanto a tempestade está acontecendo, é o momento em que a gente louva o Senhor e a gente agradece Ele pelo livramento que Ele já está trazendo sobre nossa vida. Você deve agradecer a Deus por aquilo que ainda não aconteceu. Porque se você tem fé naquilo que você ora, como Ele nos diz: tudo que vocês orarem em meu nome, meu Pai fará. Aquilo que eu estou orando para Ele fazer na minha vida, eu já creio, eu já criei que aconteceu, mesmo que meus olhos ainda não viram. Então eu termino a minha oração com o quê? Gratidão. Obrigado, porque isso que eu estou orando, o Senhor já fez. Isso é dormir e descansar em Deus, irmãos, essa é confiança. Aquilo que ainda não aconteceu, eu sei que Ele já fez, Ele já liberou para mim. Pode não ter acontecido ainda, mas eu creio. E enquanto meus olhos não veem, meus olhos naturais, eu louvo, eu adoro, eu glorifico Ele. Agradecer a Deus por aquilo que ainda não aconteceu. Por quê? Porque Ele é fiel para cumprir. Medita nesse texto aqui por um momento. Quem ouve essas minhas palavras e as pratica, como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Quem ouve minhas palavras de quê? De confiança em mim. Quem ouve as minhas palavras de quem eu sou. Quem ouve as minhas palavras do que eu consigo fazer por você. É o que Jesus está dizendo. E quem pratica, vem a tempestade, vem os rios, vem tudo, e ela não cai. Por quê? Porque está firme na rocha. Eu não sei o que me espera amanhã, terça, quarta, não sei, irmãos, nesse tempo que passa rápido. Já estamos chegando em junho, Jesus amado. Eu não sei o que me espera, mas eu sei de uma coisa: eu estou firme na rocha que é Jesus Cristo. Pronto! Então, acalma, aquieta teu coração. Calma com a ansiedade, irmãos. Lembra quando Ele fala: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Jesus tem cuidado de você. Tem alguém nessa igreja que é grato por isso, irmãos? Manifesta o teu amor por Ele, a tua confiança. É isso que você tem que lembrar no dia a dia, irmãos. É voltar à memória o que? A palavra, como eu disse. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor, amém. Deus, eu estou triste por dentro, mas Pai, louvado, eu confio, eu espero no Senhor. Tanto de coisa que é acontecendo, não. Deus, eu lance isso no Senhor, porque o Senhor tem cuidado. Eu olho para trás e eu vejo, como eu disse, Ele nunca falhou. Ele não vai começar a falhar agora. O que acontece com o meu coração? Se acalma. A ansiedade vai embora, irmãos. Então, se você estiver passando nesse momento por uma tempestade, significa que Deus está vindo ao seu encontro. Jesus estava indo ao encontro daquele homem, aquele homem nem sabia. A tempestade se levantou, mas Jesus estava indo. Jesus está indo ao teu encontro. Lembre sempre disso. Tempestade é um sinal de que a graça está vindo ao teu caminho. Graça está vindo ao teu encontro simplesmente porque você precisa dela. É simples assim. Quem precisa de graça de Jesus aqui? Irmãos, a graça é maravilhosa, ela nos ajuda.
a relaxar, a descansar. Os religiosos da época precisavam da graça desesperadamente, mas não quiseram. Os gerazenos, onde Jesus foi, precisavam da graça, mas também não quiseram. E o homem possuído a recebeu. O que acontece é que esse espírito farisaico, religioso, de autojustificação, de bondade, justiça própria, te leva a pensar que você não se assemelha àquele homem possuído por aquela legião. Eu não estou falando que você está possuído igual a ele, não, irmão, mas olha isso aqui. Passando por dificuldades, opressões, todos nós estamos. O mundo hoje é uma grande panela de pressão. Alguns ficam constrangidos de pregar a verdade do Evangelho porque não sabem como as pessoas vão recebê-la, mas a gente só é liberto pela verdade, a verdade tem que ser pregada. Não tem ninguém melhor aqui do que aquele homem. Todos pecaram e precisam o quê? Da misericórdia, da graça de Jesus. Todos os dias eu preciso, eu oro, Senhor, me alcança. Eu preciso da tua misericórdia. Eu não sou bom. Me modifica, tira essas coisas de mim, me lava, me purifica com teu sangue. E conhecerão a verdade vos libertará. A igreja local onde a verdade deve ser pregada por completo. Porque é de se supor que cada um de nós que se achega aqui, que sobe à casa do Senhor, que vem à igreja, busquem por recomeços. Cada um que sobe aqui busca por soluções. Cada um que se aproxima aqui busca por cura. E todos nós, irmãos, buscamos por libertação. Tem gente que acha que quando a gente prega sobre os personagens bíblicos e seus defeitos, eu amo a Bíblia por isso, eu amo a palavra de Deus por isso. Ela nunca escondeu o defeito de ninguém. Ela nunca foi uma história em quadrinho, um mangá, alguma coisa onde mostra aquele herói perfeito. Não! Ela mostra os heróis cheios de defeitos. Como nós somos. Mas tem pessoas que olham para alguns personagens, quando a gente prega, e falam, esse cara fez isso, e julgam, né? Rebeca estava falando hoje cedo, a gente conversando antes de vir sobre Davi e tudo, e ela falando do pai, eu falei, pois é, tem gente que acaba com Davi, dizendo que Davi foi um péssimo pai. Davi não teve um bom pai como exemplo. Não é fácil não, irmão, ser um exemplo, você conseguir ser. Eu não posso julgá-lo. Dizer, não, isso não é para mim. Eu sei que a gente pode não estar possuído como aquele homem, mas eu confesso, eu preciso que a graça de Jesus venha ao meu encontro. Desesperadamente, tem tantas vezes, irmãos, eu brinco que domingo sempre chega, e sempre chega, nós estamos aqui mais um domingo, e eu tenho que preparar a palavra, tem vezes que é difícil, Deus, semana pesada, coisas complicadas, tanta coisa acontecendo, e tem vezes que eu chego aqui, e eu falo, louvado seja o nome do Senhor, porque eu estou aqui. Quão bom é estar na casa de Deus, quão bom é sair daqui alimentado, livre, cheio da presença dEle, quão bom é começar a semana desse jeito, irmãos, quão bom é subir à casa do Senhor. Eu preciso que a graça me alcance, eu só sou livre em Jesus, irmãos, só Ele pode trazer libertação. E Jesus sabia da real condição daquele homem, e foi a real condição daquele homem que levou Jesus até aquele local levar graça e libertação. Se você espera alguma coisa da ação de Deus na sua vida, irmãos, não entra na presença dEle fingindo ser quem você não é. Porque quando a luz de Jesus brilha sobre a sua vida, não tem nada que você possa esconder. A melhor coisa que você pode fazer é confessar. Confesse seus pecados e os deixe, e você alcançará a misericórdia. Revele quem você é para Ele, revele o que você precisa. Revele o que precisa ser mudado, tirado, melhorado. Não há uma situação na nossa vida que Jesus seja indiferente. Eu amo Jesus por isso. Tudo que a gente vive, pensa, sofre, sente é importante para Ele. E o desejo que Ele tem é levar até nós a vida abundante que Ele tem para oferecer. Legião, eu estou caminhando para o final, significava uma unidade de exército romana composta por 6.000 homens. E eu fiquei pensando, será que não é uma metáfora para a condição que tantas vezes a gente se encontra, irmãos, quando a gente carrega em nós diferentes personas? Na comunicação existe isso, vamos fazer a persona de alguém, de uma empresa, de uma marca, vamos criar uma pessoa, dar a ela uma característica, algumas coisas. Será que a gente não é assim também?
Figuras que a gente cria, máscaras que a gente usa, personalidades que a gente desenvolve para momentos diferentes. Principalmente quando a gente quer parecer diferente aos olhos de pessoas. Diferente de quem nós somos de fato. Tem a sua versão online. Você já viu a versão online das pessoas? É só coisa bonita, irmãos. É comida, é corpo, é tudo, e mostra para todo mundo aquela coisa maravilhosa e perfeita. Aquilo não é uma pessoa de verdade, aquilo é uma persona. Tem a versão de domingo na igreja, a versão bonitinha, tomada banho, roupinha, e vem a paz do Senhor, irmãos. E ok, tudo bem. Tem a versão da sexta-noite, tem pessoas que ficam loucas sexta-noite. Sextou, vamos embora. Tem a versão que só seu cônjuge conhece, só quem dorme com você todos os dias e acorda do teu lado conhece. Tem essa versão. E tem uma perigosa, que é a versão que só você conhece. A sua versão. É essa versão que Deus conhece. Tem uma versão dentro de você que pode estar clamando por mudança dia e noite. Deus, eu não aguento mais a situação que eu estou vivendo, não aguento mais isso que eu estou fazendo, não aguento mais essa pessoa que eu sou. E você pode não fazer não como homem, se cortar com pedras, mas tem coisas que te afligem que você não consegue o quê? Parar. Você se afasta de pessoas, de outras você mantém distância. Você passa tanto tempo nos seus sepulcros, como o texto falou, aquele homem vivia ali, vivia nada. Será que não tem pessoas assim, irmãos, em sepulcros, que pode ser o shopping, para outros pode ser o trabalho, está enfiada no trabalho. Para outros pode ser o vício. E os demônios correram para Jesus, jogaram aos seus pés, implorando, não nos tire daqui. Nós estamos muito bem acomodados nessa pessoa. Olha que sério isso. Nós temos tudo do jeito que a gente gosta. Eles sabiam quem era Jesus, reconheceram o poder de Jesus. Sabiam que o homem era importante para Jesus. Eles sabem que você é importante para Jesus. Mesmo que você já tenha feito de tudo para tentar se libertar, irmãos, do que te aflige, do que te deixa para baixo. Ontem, até no aniversário da pastora Creuza, conversando com um amigo aqui, ele falou, cara, eu passei por um momento muito difícil na minha vida, eu estava muito para baixo, eu não queria nem trabalhar. Estava desmotivado e tudo, e glória a Deus que eu saí dessa situação. Pode ser a tua situação. Você está para baixo, sem vontade. Mas Jesus sempre será, irmãos, a única solução que você precisa para viver uma vida digna e saudável. Isso é interessante porque as pessoas têm buscado a saúde em muitas coisas. A longevidade da vida em alimentos, em remédios, em suplementos. A gente vive nessa geração do corpo. O brasileiro parece que gostou disso. É uma exposição desnecessária que te faz se sentir mal consigo mesmo. Tudo para ter o tal do shape, que não serve para nada, vai para a terra daqui a pouco. A saúde que a gente precisa está em Jesus, irmãos. Começa com a saúde espiritual. Como nós somos criados. Começa com a saúde mental. E aí vem a saúde do corpo, que não importa a medicina ou o alimento. Importa Jesus Cristo, que Ele nos dá a saúde e o vigor que a gente precisa. E a gente chega à parte dos porcos, eu vou fechar com isso, é a parte mais importante do texto aqui. Afinal, por que eles quiseram entrar nos porcos, os demônios, né? Eles não queriam abrir mão daquele homem facilmente, daquela região, daquele local, do que era importante, tinha valor ali. Aqueles porcos eram importantes para aquele povo. Eles tinham valor e Jesus permite, então eles fazem os porcos se afogarem. Olha que situação. Os demônios sabem de duas coisas aqui. Primeira coisa é que porcos não sabem nadar, irmãos, isso todo mundo sabe. Se você jogar um porco na piscina, não vai fazer igual um cachorro. Mas eles sabem de algo que a gente não sabe, será que? Eu acredito que eles sabiam que aqueles porcos eram mais importantes para aquele povo do que aquele homem. Eles conviviam com aquele homem naquela situação por muito tempo e estava ali. 2.000 porcos, irmãos, é muito porco. Imagina hoje, você ter 2.000 porcos, você está bem de situação. É um número considerável de porcos. Deveria representar um grande valor para aquele povo ali, em termos monetários de dinheiro. Era uma região conhecida por criar porcos, era importante isso aqui. O judeu não comia porco. Não come, irmão, os judeus não comem bacon. Eu não sei porque Deus fez isso, graças a Deus que nós somos gentios. Bacon é vida. Mas eles criavam, e era importante por quê? Porque servia para vender naquela região, em especial vender para os romanos sustentar os seus exércitos.
Nós estamos falando de dinheiro aqui, irmãos, daquilo que move o coração de muitas pessoas. E o inimigo ataca aquilo que a gente mais valoriza. Ele sabe o que a gente mais... Ele sabe quais são as nossas dúvidas, os nossos medos. É onde ele vem e fala para você: você não vai conseguir fazer isso, você não vai conseguir pagar isso, você não vai conseguir resolver isso, você não dá conta de fazer isso. Ele sabe o que te machuca, o que te incomoda. Ele usa pessoas para te ofenderem. E uma vez que você está ofendido, você se afasta, se esconde, você culpa Deus, você vai para o seu sepulcro. Se afasta de Jesus e mantém Jesus afastado da sua vida. O inimigo ataca o que é mais importante na sua vida, e mais importante na sua vida é seu relacionamento com Deus. Sem se relacionar com Deus, você se esfria, você fica sozinho, perdido, sem direção, sem ordem, você se desespera, você se encontra numa caverna, sozinho. O inimigo sabe como te manter em prisões, ele sabe. Uma vez colocaram o apóstolo Paulo numa prisão, acharam que poderiam prendê-lo e impedir a propagação do evangelho. Sabe o que o apóstolo Paulo fez? Todo preso, cheio de correntes, ele começou a adorar e louvar o Senhor, e Deus apareceu, porque Deus está vindo ao teu encontro. Quando ele louvou, as cadeias se romperam e ele se viu livre, porque o que Jesus tem para a nossa vida é liberdade. O inimigo quer nos manter presos, mas Jesus veio para nos trazer libertação. Não importa a situação, irmãos, na qual você está, o que as pessoas te colocaram, nada pode te manter preso e impedir o agir de Deus na sua vida, nada. Se você gritar, se você clamar: Jesus, eu quero, eu preciso, eu anseio, me liberta, me traz cura, libertação, me livra disso. Ele vem, ele age, ele vem com força. Não o Jesus medieval dos olhos azuis, deitado no colo de Maria, o Jesus com o braço estendido que fala: eu tenho toda a autoridade no céu, na terra e embaixo da terra. Eu tenho um nome que é sobre todo nome. Eu tenho poder para trazer para a tua vida cura, libertação, salvação, solução. Se você clamar, gritar, irmãos, ele vem. Ele vem. Então quando Satanás tenta atacar você, através do que você pensa que é importante, saiba, na verdade, o mais importante que você tem é o teu relacionamento com Deus. Os porcos caírem naquele penhasco levaram eles a pedir para Jesus ir embora. Isso é intento do inimigo. Algo acontecendo na tua vida para você falar para Jesus ir embora. Mas nós sabemos, irmãos, que nós não desanimamos, porque o apóstolo Paulo escreveu 2 Coríntios 4,16. Embora exteriormente, e à medida que a gente passa, fica mais velho cada vez mais, né? Exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente nós temos sido renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, porque o que a gente vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Jesus passou por uma tempestade, raios, relâmpagos, um barco cheio de água, discípulos com falta de fé, com medo. Mais de 2 horas atravessando aquele mar, irmãos, somente para ir ao encontro desse homem. 3 anos para mudar o mundo. Eu vou ao encontro daquele que ninguém acredita. Eu vou ao encontro daquele que todo mundo abandonou. Eu vou ao encontro daquele que vive numa condição miserável. Eu vou ao encontro daquele que está escondido. Eu vou ao encontro daquele que está machucado. Eu vou ao encontro daquele que está ferido. Eu vou ao encontro daquele que está possuído. Eu vou porque eu preciso levar a minha graça, porque eu amo você e você é importante para mim. Sabe quanto você vale para Deus, irmãos? Sabe quanto vale a tua vida para Deus? Tudo. Porque você é importante. Você pode falar agora com um pouco mais de entendimento? Você pode falar: para Deus, para Deus, eu sou importante. É isso que tem que marcar a tua existência aqui na terra, queridos. Independentemente de tudo, de qualquer um, o que me faz vencer é saber que eu sou importante para o meu Deus e que eu estou caminhando para a glória. E a promessa, como eu comecei falando, é esta, que Ele tem para nós, a vida eterna. Vamos colocar em pé. Todas as coisas que acontecem em volta de nós,
às vezes o tempo que não chega, a dificuldade que é muito grande, tantas e tantas situações. Irmãos, tudo que leva é tempo, porque algo que você precisa ter certeza é: Ele está vindo ao teu encontro. Quando será? Eu não sei. Eu vou dar um spoiler: geralmente Ele faz o gol nos acréscimos do segundo tempo. Ele testa a sua fé, a sua confiança nele. Ele é assim. Mas quando você aprende isso também, você fala: Deus, independentemente do que, eu vou esperar do Senhor. Independentemente do que, eu vou louvar o Senhor. Independentemente do que, eu vou adorar o Senhor. Eu vou dar o que o Senhor merece, que é todo louvor, adoração, ações de graça, tudo, a minha vida. Porque eu sei que o Senhor está vindo ao meu encontro. Irmãos, eu falo com pessoas aqui que estão precisando que Jesus chegue. E eu vou te dizer algo, irmãos, com fé no meu coração, eu tenho essa fé por você. Ele vai chegar. E Ele fará na sua vida. Você crê nisso?